Sejam todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria retornar a esta casa, a este lar de esperanças, a esta escola de amor, a este hospital de misericórdia. Nós colocamos no início do livro 3 frases impacto. A primeira é de Albert Einstein. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. E uma segunda com Bezerra de Menezes. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. E a última é de Victor Hugo. Nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. E quando estudamos o Espiritismo, em especial as obras de Allan Kardec, o próprio Kardec já nos ensinara: antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. E o próprio Kardec, na Revista Espírita de 1868, no mês de junho, a natureza não disse a sua última palavra. E o que é utopia hoje pode ser verdade amanhã. Mas o que é verdade hoje pode ser um grande engano amanhã também. De modo que ele segue o seu raciocínio. O Espiritismo assimila todas as verdades quando elas são constatadas. Ele não assimila fantasias, mas qualquer informação filosófica comprovada cientificamente e que na prática nos leva a melhorar-se ou nos conduzir para o bem, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se assim não fizer, ele se suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina progressista ou que progride por evolução. Se a ciência demonstrar novas verdades ou trouxer novas revelações, ele as aceita, porque diante de fatos não existem argumentos. Essas informações constam na Gênese, no capítulo 1, no item 55. E ainda Allan Kardec, na revista citada: a porta do Espiritismo estará sempre aberta a todas as ideias progressistas, a todas as aquisições da inteligência e da consciência, que contribuem para a evolução da humanidade. Quando estudamos o Livro dos Espíritos, por exemplo, se fecharmos questões ou fecharmos questão na obra O Livro dos Espíritos, já dançamos. Porque a obra O Livro dos Espíritos é a codificação. E as demais obras de Kardec, por exemplo, começa a decodificá-la. Para quem o estudou, percebe que tem 4 livros no mesmo livro. A primeira parte trata dos elementos gerais do universo, ou seja, da nossa origem. A segunda, da natureza do ser, a nossa natureza divina, como nós nos fizemos. A terceira, a nossa destinação, as leis morais. E a quarta, a justiça divina, ou bênçãos e consolações. Curiosamente, quem começa a decodificar a primeira parte é a quinta obra, tecnicamente, porque na verdade não é a quinta obra. Quinta obra que nós falamos de obras basilares, porque a obra base é somente o Livro dos Espíritos. Então, quando falamos dessas obras complementares, a Gênese estuda a primeira parte do Livro dos Espíritos e expande a ideia. O Livro dos Médiuns, a segunda.
o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira, e a obra O Céu e o Inferno, a quarta. Se encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 145, por exemplo, que a doutrina dos Espíritos é eterna. Se é eterna, Kardec, até onde me consta, ele não é eterno como espírito individualizado, mas a doutrina é. E até onde me consta, só Deus é eterno. De modo que o que Kardec afirmou na Revista Espírita está correto. O Espiritismo é uma lei da natureza. Ele existe desde a criação, conforme consta na Revista Espírita. Então não vamos ter a pretensão de pensar que ele começou com Kardec, e não estamos desvalorizando Kardec, muito pelo contrário. Kardec é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, segundo Emmanuel e outros autores. A tarefa mais complexa foi a dele. A mais simples é ditarmos uma mensagem. Mas até 6.000 mensagens semelhantes foram ditadas. E ficou a cargo da sua lucidez selecionar dessas 6.000 qual a mais autêntica. E há mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que tem 4 assinaturas. Ou seja, ele pegou de 4 mensagens, compilou e fez uma só. Vocês podem testificar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. De modo que, quando estudamos a questão 628 desta obra, na qual o Kardec aconselha-nos ao afirmar que existe em tudo germes de grandes verdades. Quer ver um? Na questão 144 da obra O Livro dos Espíritos, ele questiona: o que pensar da alma do mundo, a alma do cosmos? O princípio da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas isso não é panteísmo? É panteísmo que acredita nisso, ou panteísmo que acreditara nisso. E como esta informação pertencia ao panteísmo, rapidamente ele volta a questionar. Porque o panteísmo acredita que nós nascemos desta grande alma, saímos dela, temos a experiência e quando retornamos perdemos a nossa consciência. E Kardec já sabia que nada sai de Deus. Tudo que existe, existe nele. E ele questiona, na questão 150, e quando morrermos, perderemos a nossa consciência? E a resposta, jamais. Esse é o diferencial do panteísmo. Mas a primeira parte é uma grande verdade, porque Leon Denis narra a mesma coisa fazendo um ajuste. Tudo que existe nasceu desta alma, a inteligência que dá origem às inteligências menores. Tudo que existe, existe em Deus. Então ele é o princípio da vida e da inteligência, no qual nascem as individualidades, não do qual. Porque se for do qual, é o nosso pintor criando a sua obra. E se a obra estiver fora de Deus, estamos falando de um Deus antropomórfico. Como está na questão 14 do Livro dos Espíritos. Quem fechou a questão lá, dançou. Porque lá Deus é o autor, mas não é a obra. Ele é a causa, mas não é o efeito. Se ele é a causa e o efeito está fora dele, qual o espaço entre ele e a própria obra? Dentro de quem ele está criando? Então não estamos falando de Deus. Então tudo que existe, existe em Deus. Nele existimos como seres constituídos, vivemos uma experiência e nos movemos daqui para ali, de um planeta para outro, de um estado para outro, de um país para outro, conforme era a ideia de Paulo de Tarso. E naquele momento Paulo de Tarso nem estava falando de Deus, estava falando de Cristo, do qual conhecemos uma diminuta fração chamada Jesus. Uma expressão do próprio Cristo
na visão do maior teólogo espírita que eu conheço no último século, que pisou nas terras do Cruzeiro, Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho. Porque pensem comigo, para Ramatiz, Jesus gastou 7.000 anos para adequar as suas vestes para falar conosco diretamente. Se ele é o criador do planeta e o governador, quem ficou na governadoria durante 7.000 anos? Dar uma fugidinha rápida dá. Agora, quem ficou lá 7.000 anos no governo? Alguém pode me dizer? Então, o Pastorino acredita que Jesus é uma diminuta expressão do Cristo. Como nós vamos ouvir daqui a pouco com Vilma, 3 autores consagrados. Um parece que não é muito consagrado. Tem alguns espíritas que se ele tivesse aqui, eles queimavam um bichinho vivo, que é Miramês. Só que Miramês foi o jovem rico que não aceitou o convite de Jesus à época. E o convite só retornou 1.600 anos após. E agora ele nem foi vender os bens para doar aos pobres. Ele mandou uma procuração mesmo. Falou, essa eu não perco de novo. Já que eu estou no eito, vamos seguir em frente. E quando estudamos o Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos recomenda ler de tudo. Os prós, os contras, e não ficarmos limitados nem a um único sistema, nem a um único autor. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem dizer: a função dos espíritos e do Espiritismo é estudar Jesus, o seu Evangelho, comentá-lo e colocá-lo ao alcance de todos. Não disse de humanos nem de espíritas, de todos. Porque tudo cresce, tudo evolui. De modo que esse ensino tem uma característica própria, como está lá, 2 pontos, grifado, ele é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, poderia recebê-lo, porque os espíritos se manifestam em todos os lugares. Na obra O Céu e o Inferno, Kardec mais uma vez volta ao assunto. O Espiritismo congraçará todos os credos em torno de objetivos comuns. A época era a preexistência e sobrevivência do ser. A encarnação como lei, Deus como causa e efeito de todas as coisas, o intercâmbio entre as incontáveis realidades também. E mais tarde, uma completa fusão. O que é uma completa fusão para vocês? Na visão de Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, seria esta: o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. O que é que ficou fora? Porque se ele é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, mas eu estou estudando agora física quântica, estou estudando Espiritismo. O maior tratado de física quântica que conhecemos com Joana de Ângeles e Viana de Carvalho é a questão 540 do Livro dos Espíritos. Mas eu estou estudando a apometria, estou estudando o Espiritismo, e só um pedacinho da coisa. Se estudasse mais amplamente, perceberia que o Espiritismo não tem ritual, e com o ritual não se sai do corpo, se sai com moral e conhecimento. Então, se eu quero investigar a tua vida para te ajudar, primeiro eu preciso da sua permissão, da sua consciência. E eu preciso ter moral para entrar nos seus abismos, porque do contrário eu posso ficar aprisionado lá. E se você não está dando conta do que está no seu consciente, se já está muito, você saber da causa disso, você pode ficar um pouquinho mais complicada após saber o que é que está causando essa diminuta fração que você não está conseguindo resolver no seu próprio consciente. E assim, várias outras realidades. Na obra A Gênese, eu já disse, ele assimila todas as verdades quando elas são constatadas. De modo que vamos ver a leitura e ouvir, vamos ver a Vilma e ouvir a leitura, vamos ver o que ela tem para nós.
são 3 esclarecimentos por 3 autores diferentes, relativo a uma dúvida que ontem à tarde eu tive sobre a alma. Quando o Sebastião esclareceu, para mim foi assim um divisor de águas, eu disse hoje de manhã a ele. Porque intuitivamente eu já acreditava que fosse assim, como ele esclareceu ontem. Só que eu nunca tinha ouvido de ninguém. E ontem ele falou com todas as letras. E hoje de manhã, para reforçar, ele me trouxe aqui 3 pequenos textos de autores diferentes, que era para que eu firmasse ainda mais a minha convicção e também fazer a gente pensar, nós estamos aqui, né? Então, o primeiro deles é dito por Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo A Personalidade Integral. Então está lá no capítulo 4 desse livro, esse texto que a gente vai falar agora. Ele diz assim: o nosso eu ordinário, ou seja, o nosso eu comum, aquilo que a gente acredita que é. Então, o nosso eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Então, se a gente, quem esteve aqui ontem, viu aqueles bonequinhos que ele dispôs aqui, aonde aquele boneco maior está representando o nosso eu profundo, a consciência profunda, né? O nosso eu integral, onde está tudo. Então ele diz assim: naquele bonequinho grande, está registrado um mundo inteiro de fatos, de conhecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma. Teve pessoas ontem que a gente comentando isso, falou assim, que não acreditava que o espírito se partisse ou se fragmentasse. Mas não se trata do espírito se partir em pedaços e acabar com a sua individualidade, segundo o meu entendimento. Não é disso que se trata. Se trata do espírito vivendo em vários corpos, vivendo em várias personalidades, ele vai adquirindo todo esse conhecimento e adicionando a esse eu profundo. Se eu estiver errado, você me corrija, como eu entendo. Então vamos para o segundo autor, que é justamente o Miramês, que ele tanto fala, que ele falou agora, né? Então está no livro de Miramês, isso aqui, a Psicofonia, no capítulo Segurança Mediúnica, onde ele diz assim: o espírito, ao reencarnar, entra em processo preparatório, principalmente no tocante à consciência, que, além de ser um todo unificado, olha aqui outra vez, um todo unificado, que é o nosso individual, o nosso espírito, é também a mínima parte que se encontra em atividade na alma, que domina o império da carne. A natureza, sendo sábia, cria vários corpos para que a mensagem do espírito seja dada e o aprendizado da alma consumado. Então aqui a gente se reporta quando ele fala na semente, né? Então nessa semente está contido o quê? Uma floresta inteira. É isso? O Luiz esclareceu ontem. Os corpos que servem ao espírito têm certa facilidade de assimilar os pensamentos e inspirar o espírito nas coisas que ele acumulou nestes corpos. Então, por isso que a gente vai buscar lá no íntimo do ser coisas que a gente nem sabia que sabia. Entendeu? É uma redundância, mas é mais ou menos isso. E por último, o terceiro texto. Os velhos
velhos paradigmas e modelos. Sim, esse terceiro texto é dito por Joana de Ângeles. Não, Joana de Ângeles, desculpe, é Joana de Ângeles. Então a Joana, ela vem aqui agora, digamos assim, dá um fechamento. Eu digo, pronto, agora ela arrematou. Sabe aquele negócio de assim, agora ela pegou o que os outros disseram e fez assim. Ela diz assim: os velhos paradigmas e modelos sobre o homem cedem passo à introdução do conceito do ser ancestral, com toda a historiografia das suas reencarnações, que se tornam responsáveis pelo desenvolvimento do eu profundo. A anunciada cisão entre o eu e o si, atávica, desaparece quando a análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade, essa, é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações, somatório de todas as experiências. A individualidade é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral, ideal. Enquanto a filosofia informava que a pessoa não é o indivíduo, na visão da psicologia profunda, este que superou os conhecimentos e comportamentos pessoais de consciência livre é o ser total, pessoa transitória e individualidade eterna. Então isso está em Joana, deixa eu ver aqui em que Ser livro. consciente. Ser consciente. Então, gente, isso é para a gente pensar, é para a gente tentar derrubar paradigmas. A gente, como ele disse no início do livro dele, as 3 primeiras frases, que uma delas diz assim, que quando a ideia ela não causa impacto, digamos assim, ela não é uma ideia para ser levada em consideração, se ela é a mesmice. Então a ideia, a princípio, ela causa sim um impacto do que a gente acreditou, do que a gente pensou até ontem, do que seria a alma. Então, se a gente quiser se aprofundar mais um pouquinho, será que Leon Denis, que foi considerado o apóstolo do Espiritismo, iria falar isso se ele não tivesse uma convicção, um certo conhecimento? A Joana, por quem a gente tem tanto, né, tanta admiração. Então, vamos pelo menos pensar, né? É isso que eu acho que a gente deve fazer. Então vamos pensar? Então veja, outro paradigma, ou algo perturbador para alguns espíritas, quando leem a questão 27 da obra O Livro dos Espíritos. Há 3 elementos gerais no universo: a matéria, o espírito e Deus. Só que quem estudou de fato só a notinha de Allan Kardec na questão 28, que é na seguinte, já percebe que ele próprio chegou a conclusões diferentes. Se esses 2 elementos vêm ou não de um princípio único, é o que ignoramos. E sábio é quem reconhece a própria ignorância. Então Kardec é 3 vezes sábio, porque só nessa questão, essa notinha, ele reconhece a sua ignorância por 3 vezes. Eles nos aparecem distintos, diferentes, não que sejam 2 elementos diversos. Só imagine comigo, porque isso foi resolvido de imediato, na questão 540 da obra, por exemplo. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Onde estão os 2 elementos? Agora já tem um só. Na obra A Gênese, capítulo 6, Galileu
ditando e ele próprio encarnado como Camilo psicografando. Eu acho muito chique eu psicografar eu mesmo. Isso é divino. E eu posso psicografar outros seres também. Nada impede. Já que estamos falando do fluido propriamente dito, não existe em todo o cosmos senão um único elemento primitivo. As moléculas, os embriões, os insetos, qualquer coisa que existe é formado por uma porção desse elemento. E nem precisaríamos ir muito longe, porque na questão 613 do Livro dos Espíritos está muito claro. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem os seus órgãos para gerenciar esse energismo, assimilam a porção de princípios inteligentes para construir a sua realidade. E nós estamos falando de espíritos na sua origem. De modo que, quando estudamos Leon Denis na obra O Grande Enigma, aqui ele chama espírito, princípio inteligente, aqui fluido, aqui matéria, aqui energia psi, e aqui na chegada espírito, individualidade. Quem estudou a questão 23 da obra O Livro dos Espíritos percebe que o espírito é o princípio inteligente do universo. E a pergunta foi no singular: o que é o espírito? Inteligência é um sinônimo? Questão 24. Não, um atributo que ele vai ter que desenvolver. É necessário que a sua inteligência se ligue à matéria de onde ele saiu, a matéria primitiva que hoje chamamos de psiquismo divino, com Viana de Carvalho, com Joana de Andes e outros? Sim, para que a sua inteligência se expresse na matéria. Aluno, melhor, professor sem aluno, não resolve. E para que não houvesse confusão do que Kardec estava anotando e estudando, na questão 25A, entre parênteses, ele coloca: aqui eu estou falando do espírito, com E minúsculo, o princípio inteligente do universo, não da individualidade. Está lá com toda clareza. E ele segue a pauta e na questão 76 ele volta a perguntar no plural: que definição se pode dar dos espíritos, com E maiúsculo? Pode-se dizer que são os seres inteligentes da criação. Nota de rodapé: agora eu estou falando da individualidade e não mais do elemento universal, o princípio inteligente do universo. Por isso que na questão 34 ele coloca: a molécula secundária, que é da matéria, é uma porção da molécula primária, que é o espírito. Está mais ou menos claro? Então o que você está comendo no seu café da manhã? Espírito. Não morde com força, tá? Você pode machucá-los. E a gente não se apercebe disso. Tudo é espírito. Está na obra de Leon Denis, está na obra de André Luiz, está na obra de Joana de Anges. Eu estudei mais de 1.700 livros. Ou esses 1.700 autores praticamente são loucos, não entenderam nada, ou tem alguma coisa de verdade. Porque nós fomos cruzando informações para entender porque eu quase enlouqueci. Porque o movimento espírita da minha região dizia que eu era louco. Isso não era Kardec, só que não estudam Kardec. Porque quem estuda Kardec de fato vai perceber que tudo isso já está nas obras, embora ele não tenha dito tudo. Quem estuda a Revista Espírita, que é o maior laboratório que ele fizera, vai se deparar com o maior de todos os tesouros da sua obra. Agora diga-me, qual a casa espírita que tem um estudo sistematizado da Revista Espírita? Vou dar um troféu para vocês, um Oscar de ouro maciço. Pode aplaudir, gente, aplaude. São raríssimas as casas. Aqui, eu arrisquei dizer porque o seu Inácio já estuda. Então vocês estão de parabéns. Não é porque Natal é considerado o paraíso por antecipação. Quem quiser ter um portal para ir para o mundo espiritual, é só fazer um estágio por aqui. Mas estão na frente.
nesses estudos. O paraíso e a paz, não é? Pois é, hoje eu estou voltando para casa em estado de graça. Porque antes eu estava a caminho da redenção. Aí eu cheguei em Redenção, no Pará. Aí parece que estava pouco. Agora eu encontrei a paz. E fiquei mais contente duplamente. Vocês querem saber por quê? Porque até então, Amélia Rodrigues mostrou 4 virtudes como entidades: a fé, a esperança, a caridade e a misericórdia. Mas tudo mulheres. Eu falei, esse negócio não está certo. Agora pelo menos a paz está no sexo masculino. Então já está começando a equilibrar esse negócio. Se eu creio que o dever deve ser também, e o dever resume na prática todas as virtudes, então pelo menos é o porta-voz das mulheres, das entidades femininas, porque ele está ali representando-as na prática. Mas brincadeiras à parte, vamos raciocinar. Já que Leon Denis narra com efeito como vou deixar você ler. Dá um nó na garganta. Com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, o instinto. É o instinto, gente? Meu óculos está aqui. O instinto. A injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular. Porque a hora que eu fui ler, um monte de coisas injustas veio à minha mente. Veja lá o que vai dizer, porque nós estamos aqui. Então veja, quando estudamos Kardec e os demais, entendemos que aqui é o espírito, o átomo primitivo, a matéria-prima do cosmos. Aqui também é o espírito, só que aqui é a individualidade. Parece que ele está dividido, não parece? Só que sem se dividir. Ele fraciona sem se dividir. Os laços são indestrutíveis, que liga uma a outra de suas almas. Então ele é a soma de todas. Aqui está o centro consciencial e aí está suas almas. E quem encarna não é nenhuma dessas que já se iluminou e fez um com ele. É um ponto delas. E ela vai ser o mentor. Então, se eu encarno um ponto de mim, eu é que vou coordenar a minha própria alma. E a esse coordenador chamamos de anjo da guarda, de mentor, o guia espiritual, etc. Nós pensamos que o guia está fora. O guia sempre está aqui dentro. Basta você ler André Luiz, que ficou se culpando, se condenando, e Chico alertou-nos: só vai para o umbral a consciência culpada. Por isso André Luiz foi, porque usou em excesso o alimento, os alcoólicos, o sexo, e após 8 anos, porque não acreditava em Deus, fazia tudo em nome da ciência, aí ele teve que se render e admitir que existia um arquiteto. E assim que ele reconheceu, Clarence apareceu de imediato. Mas por que você não apareceu antes? Antes, eu sempre estive aqui. Quer dizer, eu sou seu mentor, seu anjo da guarda. Você é uma fração da minha realidade. Mas não acredite nisso não. Fiquem tranquilos. Só que tem um monte de gente acreditando, e o próprio André Luiz, no mundo espiritual, fala isso. Todos aqueles personagens que ele mostra, basicamente ele mesmo. Quais os 3 médios que ele encontrou na obra Missionários da Luz desequilibrados? Qual as características? Um alcoólatra, um desequilibrado da alimentação e outro do sexo. Ele estava diante de quem? Dele próprio. Quem é o moço que ele achou lá morrendo de asfixia pulmonar? Quando ele volta, que ele pensa que é um concorrente. Quem morreu de asfixia pulmonar foi ele. E quando ele desejou, pensando que era um concorrente, quebrar o pescocinho dele, ele não voltou para o umbral de novo sem sair do lugar, para quem viu o filme? Então, umbral é um lugar ou um estado de consciência? Então, onde eu estiver, se eu estou em paz com a minha consciência, e eu estou em paz, porque eu estou com a paz muito próxima de mim.
Então aqui, o átomo primordial, uma porção desse, segundo Kardec, é que faz esse. Agora, onde estão os dois elementos gerais do universo? Se o próprio espírito se transforma na matéria, é um estágio. Hernani Guimarães Andrade é um cientista respeitado em mais de 140 países. Embora pouco conhecido no meio espírita e no Brasil, na obra Psiquântico ele narra a mesma coisa. Do contrário, não haveria justiça. Que esperança o teu corpo vai ter de ser um espírito amanhã? Que esperança que o alimento de vocês terá morrendo para dar vida à vida de vocês, sendo que só serve para isso e mais nada. Quer dizer, a matéria, conforme alguns oradores espíritas, progride, só o espírito evolui. Eu não entendi. Para mim, evolução e progresso praticamente são sinônimos. Quer dizer, Deus criou toda a parte material para nos servir, e ela não tem direito a coisa alguma? E o tudo cresce, evolui? Não falou o espírito, falou tudo. E se é tudo, por isso que esse princípio inteligente, unindo-se dois ou mais, forma a consciência elementar, a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. É a base do fluido universal, conforme a questão 29 do Livro dos Espíritos. Então esse átomo primitivo é a base do fluido universal. E agora, vamos lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, que fala que são 3 elementos gerais. Se o espírito fosse matéria, não haveria, ou melhor, se o fluido, porque além de Deus, espírito e matéria, ainda colocaram o fluido universal. Agora, se esse fluido fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito também não o fosse. Mas agora o espírito, na questão 29, não é a base do fluido? E agora? Se o fluido fosse matéria, não haveria, melhor, se o espírito fosse matéria, o fluido fosse matéria, não haveria, o espírito também seria. E agora, se ele é a base do fluido, e o fluido de hoje vai transformar-se em matéria mental, que vai transformar-se no mundo subatômico e transformar nos átomos, matéria. Questão 82. O espírito é matéria? Sim, uma matéria quintessenciada, porque já esteve lá, está fazendo a sua viagem. Só que após ser átomo físico e compor os reinos no ápice do corpo humano, segundo Hernani Guimarães Andrade, André Luiz, Pietro Baldi e vários outros autores, esse átomo físico transforma-se em psiátomos. E é uma porção desse psiátomo que compõe a consciência, o espírito. Está mais ou menos claro? Tudo cresce, tudo evolui, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primordial e nem até o arcanjo. Estão sentados? Quer colocar um cinto de segurança? Não? Então respire fundo. Vocês sabem que a soma dos espíritos forma um todo. Como se faz um anjo? A soma de vários espíritos iluminados tornam-se um ser maior. Quer fazer um arcanjo? Junte-se vários anjos. Quer compor um querubim? Vários arcanjos. Quer compor um serafim? Vários querubins. Quer compor um Cristo? Vários serafins. Nós todos não estamos dentro do Cristo? Não somos um com Ele? Pelo menos está em Paulo de Tarso. Ele é o cabeça. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele a árvore, nós somos os galhos. Somos servos do corpo dele. Tudo Paulo de Tarso. Agora, você não tem a sua individualidade, mas está nele. Agora, nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele, que somos nós, se perderá. Então ele vai expulsar você da sua vinha? A vinha dele é só o planeta Terra? Chico Xavier psicografou uma mensagem da alma do mundo. Quem é a alma do mundo?
nesta mensagem afirma que a equipe que estava governando antes o sistema solar já está governando 1/4 da galáxia. Lembra desta passagem? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu estou indo preparar outros lugares. E segundo esta mensagem, eles já estariam governando 1/4 da galáxia. Então, se a gente não conseguir acompanhar por aqui, deve ter algum planetinha mais primário, se eu não conseguir acompanhar e atravessar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, para os mundos felizes, para os celestes e divinos. Falando nisso, em qual mundo vocês vivem? Porque há pessoas que vivem no mundo primitivo, não vivem? Fazem coisas que Deus não duvida, mas que nós duvidamos. Como que pode? Há pessoas que sofrem e gostam de sofrer. Emmanuel, Vinha de Luz, o prefácio que foi lido ontem na palestra da noite. Que mundo elas vivem? No de provas e expiações? Há pessoas que estão se regenerando, está em pleno vapor na sua transformação. E há pessoas que são felizes. As que estão felizes, com a consciência em paz, à luz do dever fielmente cumprido, estão no mundo de provas e expiações, no de regeneração, já estão em mundos felizes, mesmo estando aqui no mesmo lugar. Há pessoas que parecem viver fora do corpo, como se estivessem nos mundos celestes ou divinos, que se pudesse não retornariam. Tudo aqui. Então é o planeta que está passando pela transformação, ou como Leon Denis, somos nós. E assim que eu me transformo, vejo a obra, vejo Deus. Então não é o planeta que vai mudar em si, porque se tirar todos os terráqueos do planeta, imagina uma espaçonave passando por aqui, e em breves dias vocês vão ouvir isso com César Crispim, que vai vir palestrar por aqui. Você chega uma espaçonave enorme, tirar todos os terráqueos, encarnados e desencarnados, e depois chega outra com seres angelizados. O mundo continuará sendo de provas e expiações? Então é pela presença dos bons que nós vamos perceber a transformação. Agora eu vou esperar que você se transforme para eu me transformar? Eu me transformo e vou ver que você está também fazendo o seu esforço dentro do seu ritmo, dentro do seu processo evolutivo. E a evolução de um altera o comportamento do contexto. Então veja, esse elemento, uma porção dele transformou-se nesse, e a união de dois desses ou mais comporam as moléculas do reino mineral. Você lembra quando você foi carvão? Eu lembro. E eu gastei 5 bilhões e 600 milhões de anos para ser diamante. Veja a paciência de quem me orientou. Pensou? Isso no reino mineral. E você lembra quando você se consorciou com outro átomo para formar um minério? Porque os átomos se enamoram. Existe sexo entre os átomos. Quando um átomo perde um elétron, vamos supor que eu perdi um e você tem os seus, você pode compartilhar um elétron comigo para que eu não morra. E aí isso chamamos relacionamento sexual, e você me ajuda até que eu transforme mais energia neutra em próton, transmuto energia próton e construo mais um elétron, ou abro vaga para quem estiver como elétrons livres fazer parte do meu quadrado. Você sabia dessa? É a coisa mais encantadora. Aí as moléculas se unem para formar os vegetais. Não são vários seres menores se unindo para formar os maiores? A isso chamamos individualização. Então o espírito está se individualizando. Agora as plantas têm apenas sensibilidade, como Kardec colocou na primeira obra?
no Livro dos Espíritos? Está muito claro na questão 1585. No mineral tem uma força mecânica, aqui tem a sensibilidade, no animal tem o instinto, e nós, como humanos, somos a soma de tudo isso. Agora, com Joana de Ângeles, ou melhor, com André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos crustáceos já estamos desenvolvendo o nosso sistema nervoso. Joana de Ângeles, em Iluminação Interior, na seiva das algas verdes, nos leitos oceânicos, já estamos desenvolvendo o sistema nervoso. Não no crustáceo. Ela levantou mais um véu. Então começou um tanto antes. Então a sensibilidade já não está aqui, porque a água com meio segundo é um ser tão sensível que eu a transformo, conforme as minhas virtudes, o meu ideal, em meio segundo. E nós sabemos que essas plantas aqui que eu estou mostrando são plantas instintivas, elas capturam animais. Quer dizer, tem gente que está no corpo humano querendo ser vegano e plantas querendo ser carnívoras. Não é interessante? E se elas não capturar as consciências animais para encarnar no mundo delas, elas não crescem. Vamos jogar um laço nesse povo aí, trazê-los para cá, para encarnar aqui, porque encarnar às vezes espontaneamente. Você encarnaria no reino vegetal? Agora não. Agora. Outro dia eu encarnei numa orquídea, ajudei ela a florescer em 3 meses. E ela tinha 10 anos de existência e nunca floriu. Falei, vem cá, vamos somar as nossas forças. Sozinha ela gastaria às vezes centenas de anos ainda. E depois essa que ensinamos, colocamos outra que não floria durante uma palestra junto com ela. E 3 meses depois, a que ficou ao lado dela durante uma palestra começou a florir também. E normalmente quando você dialoga e interage e parte da sua consciência passa a habitá-la, mas alguém fala, mas isso não é espiritismo? Então eu não estudei o espiritismo. Onde Jesus estava, ele veio visitar-nos. Veja o nosso tamanho em relação a ele. Ele não voltou no tempo, porque ele estava nos altos planos. Ele foi configurando corpos cada vez mais, até transformar-se num humano. E ele é um engenheiro sideral. Agora, vai diminuir-me uma fração do meu pensamento, mergulhar nas entranhas de uma orquídea? Estou aqui, o que queres que eu te faça? E eu não vou perder, porque aquele átomo da minha consciência não vai ficar lá, ele é meu, ele sou eu. Um laço indestrutível me liga a ele. Só que aquela fagulha pode animar. Agora, não concorda com isso? Não precisa concordar, porque a doutrina não tem que concordar com nada. Você não tem que aceitar nada, você tem que raciocinar. Você tem que chegar a uma conclusão por raciocínio lógico. Não é o seu Inácio que vai te convencer de alguma coisa e nem eu. Então você vai pensar, vai raciocinar e perceber. Bom, quando eu expiro, o ar que eu estou expirando serve de adubo para uma planta. Mas não estava dentro de mim? Se vai ser adubo, então agora eu faço parte dessa planta, porque estava em mim. Será que foi por isso que Paulo de Tarso disse: somos membros uns dos outros? Eu existo em todas as coisas, conforme Miramês e vários autores? Se eu pensar que eu estou fazendo um favor compreendendo vocês, eu estou compreendendo a mim. Você sabia que você sou eu? E eu sou você? Ou somos um? Que eu me preocupo com você porque existe algo da minha vida na sua vida. Você sabia disso? Exatamente assim. Tudo que existe no universo existe em nós. É Leon Denis. Ou Gibran, Khalil Gibran.
Então tudo que existe no cosmos existe aqui. Tudo que existe aqui existe lá. Porque eu estou em conexão com tudo que existe. E nós sabemos que a fila anda. Então vários elementos que compõem os vegetais se unem, se organizam e transformam-se nos animais. Ou seja, as células vegetais se especializam, incorporam novas organelas, vão ampliando até transformarem-se numa célula animal. E várias células compõem os tecidos para compor os órgãos e os corpos animais. E mais tarde, o elo perdido, que Allan Kardec nos mostra na Revista Espírita, o pré-humano, pouco estudado, e muitos pensam que os elementais são só esses, os duendes, os gnomos, mas não são. Allan Kardec estudou o espírito das flores, os que compõem e dão origem às cores, os odores, os sabores. Você sabia que quem dá sabor à sua batatinha são os elementais? E se você desperdiçá-las, vai ficar de ponta contigo. Falar, toda batatinha que ela comprar, vocês não vá para a casa dela, volte para a natureza. Deixa ela comer uma batatinha aguada, até ela começar a agradecer-nos. Você sabia disto? E Kardec sabia. O sabor depende da educação do paladar. E o paladar se agradece com alegria de ter o alimento. Se educa. Com a gratidão por ele existir, pela esperança que ele não falte. Então, quanto mais alegre eu recebo um alimento, quanto mais esperança eu tenho de melhoras com a presença dele e que ele não falte. E como mais grato, você sabe o que é gratidão? Comprometimento com o alimento, transformar a batatinha em parte da sua consciência, porque são átomos físicos, vão transformar-se em psiátomos, em virtudes. Daqui a pouco a batatinha vai estar fazendo parte da sua paz, da sua própria alegria. Você sabia disso? É muito chique. E esses pré-humanos entram e saem dentro do nosso corpo e a gente não vê. Ajuda-nos a governar os órgãos, os sistemas, o próprio corpo, e a gente não percebe. Então, quando a coisa está pegando por aqui, um órgão está funcionando direito, se me falta experiência, eu evoco alguém que sabe canalizar os elementos anteriores para me ajudar na recomposição dos tecidos. E a função do corpo é transformar tudo que existe nele em luz, em virtude. É Joana de Ângeles e vários autores também. E todo esse energismo vai transformar-se em psiátomos. Se o corpo evolui até se confundir com o perispírito, esses psiátomos vão compor o perispírito, que vai transformar-se na própria alma, segundo Kardec, e a alma na própria mente, que é uma entidade sequente, e a mente já cria o perispírito, cria o corpo e etc. Muito difícil isso? Vamos lembrar das aulas de química. Quem faltou às aulas de química? Você gosta? Já está estudando química? Quando começar a estudar química, física, biologia, não falte. Senão você vai se arrepender disso que eu vou falar agora. Você estava falando aí dos átomos e eu já fui lembrando dos desenhos que a gente faz para entender esse entrelaçamento, né? Então, quando nós falamos dessas realidades, lembramos das primeiras moléculas de fósforos que se uniram e o suprassumo do seu trabalho transformaram-se em nucleotídeos, que maiores do que elas, que são a consciência das próprias moléculas. Os nucleotídeos se transformaram em RNA e o RNA no DNA. Está percebendo? O menor constrói o maior. Isso é André Luiz. O meu cérebro primário constrói o meu cérebro emocional, que constrói o neocórtex, a parte mais evoluída do meu cérebro. Esse já está me conectando com a parte intuitiva. Esse ainda com as sensações, com as paixões, com as emoções. Esse com o primarismo. Só penso no meu quadrado.
E a mente, quando desperta, quando se ilumina, Joana de Anjos, ela se transforma no eu superior, no self, no Cristo em nós. E a união deles é o Espírito. Vocês têm medo de morrer? Vamos morrer por um instante? Não precisa ter medo, não dói. Então vamos lá. É indolor. Então, o olho é a janela da alma, a pessoa está desencarnando. Não é tão ruim morrer. Pode ver que tem um túnel, tá? Lembra do túnel? Você é dentro dos chakras. Esse é o chakra emocional. Está atravessando para o mental e agora do mental para o coronário. Aí é a alma. E lá é o centro coronário. Só para ver o tamanhozinho dela em relação ao centro coronário, o chakra coronário. Só para vocês perceberem o quanto é diminuta a parte que está encarnada. Isso é num filme de Hollywood. Eles já sabem disso. Aí é o que nós chamamos de mundo espiritual, quando a alma desencarna e passa um período. Ele está vendo a filha dele noutra frequência, fora do seu eu. Só que ele não pode ficar aí por enquanto, ele vai ter que voltar. E em voltando, a sua consciência, que é o seu espírito, vai trazê-lo, integrá-lo a ela. Esse é o espírito. Vou dar um pause. Opa! Volta um pouquinho para trás. Percebeu? Aí está a consciência. Agora vai fazer uma nova configuração para uma nova encarnação. Veja. E já não é mais a mesma configuração, porque ele volta com poderes diferentes, embora parecendo a mesma coisa. Ficou muito confuso? Então vamos dar um pequeno intervalo para vocês respirar, exercitar a responsabilidade. Veja lá o que vai comer e como vai comer. Então é uma reunião de incorporação, mas mastigue mais, oriente melhor, para que eles não sofram.